Mas eu acho que o link anterior não era o mesmo. O YouTube mantém o mesmo? Acho que sim. Léo, mantém o mesmo? O link do YouTube é o mesmo, Léo? Porque você escreveu aqui, ninguém comentou. Ninguém entrou. Opa. O link do YouTube é outro. Mudou. É outro? Não é outro? Não mudou? Eu estou vendo aqui, está sendo transmitido ao vivo, tá? Mas talvez tenha mudado o link. Vou aqui ver no YouTube, tá? Porque realmente o problema está no YouTube. Passa que eu passo ali para a turma e para os demais, entendeu? Porque você teve esse probleminha. Mas a gente está no YouTube? Porque eu não estou vendo aqui, não, porque hoje meu computador está muito ruim. Só um instantinho, Luísa, que eu estou vendo aqui. A gente está no YouTube, só que eu não sei se a gente está no mesmo link de transmissão. Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é capaz que não, viu? Né? Porque ninguém se manifestou, entendeu? A gente estava... Não, e é estranho, assim, porque até então, quando eu coloco transmissão ao vivo... Na hora que o Zé entrou, estava ok, né? Ele entrou, botou no chat, a gente estava lendo, depois todo mundo entrou. Uhum. Foi para outro link. Então me passa ele aí. Espera aí, vamos dar uma olhada aqui. Que estranho isso, porque eu pedi para transmitir ao vivo, mas... Isso eu não posso te orientar, porque realmente eu não sei nada. Ali em cima está como ao vivo, tá vendo? Sim, sim, sim. E tem uma pessoa olhando, é só eu mesmo olhando eu mesmo? Só você. Eu que eu digo a dona da conta, né? Que é você que está mexendo para mim. Aham. Então. Agora sim. Agora sim. Agora sim, entrou. Sim, sim. É o mesmo link? Não é o mesmo link, né? Só você. Não é o mesmo link. Eu digo a dona da conta, né? Que é você que está mexendo. Não é o mesmo link, peraí. Vamos então. Vamos fazer o seguinte. A gente está sendo transmitido. Isso que a gente está falando aqui tá ok agora? Está ao vivo? Tá ok, agora está ao vivo. Só que a gente foi para outro link. O YouTube ele nos mandou para outro lugar. Tá, então e o link anterior? A Maria Luísa ainda tem o link anterior? Tenho. Tem ligado? Porque se você tem um StreamYard ligado no anterior, você pode mandar lá no chat do comentário. Isso, vou mandar para você. Eu mandei pelo WhatsApp o link. Tá, esse aqui é o novo. Esse é o novo. Espera aí. Gente, realmente eu não sei o que aconteceu com o YouTube. Mas agora é uma questão de acertar. Sempre esses problemas existem. Pois é. Mas agora funcionou. Então agora é só uma questão de comunicação. O ideal é conseguir mandar no comentários do StreamYard anterior esse link novo. Então tenta mandar aí, Léo, no anterior. Tô mandando. Eu mandei aqui no chat. Você também está conseguindo acessar o chat? Não, aqui eu tô, mas eu não tô. Eu tô mandando pelo Zap das coordenações, dos alunos, entendeu? Para poder ter mais de comunicação. É porque no chat pode ter gente que não faz parte da residência que está assistindo. Então, também para eles não perderem a oportunidade. Sim. Claro. Não, eu mandei no chat do YouTube, tá? Tanto é que algumas pessoas estão... Agora sim a gente tá no YouTube. Agora a gente está? Tá, estamos no YouTube. As pessoas estão chegando. Então, agora a gente espera um pouquinho, não sai para a gente não perder, para não cair.
Não, vamos ficar aqui, não tem problema. Vamos ficar aqui mesmo, porque aí a gente pega, eu apresento o professor rapidinho e a gente começa, para não perder muito tempo. Por exemplo, a Vitória já escreveu. Bom dia, chegou. Agora sim, César Augusto. Estão aparecendo. Ou seja, já estão começando a entrar. Também. O César. Então vamos aguardar. Tá ótimo. As pessoas chegando. Bom. Viu, Léo, por que eu queria que você viesse? Viu? Realmente não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Eu estou te falando. Nem tudo a gente resolve no tutorial do YouTube. Se fosse não, isso, com certeza não, eu não sabia. Com certeza não. Não, achei muito estranho, porque quando eu pedi para transmitir ao vivo, colocou como se estivesse transmitindo ao vivo. Mas agora aqui para a gente já aparece. Ó, tem não 26 aparecia pessoas. A reação das pessoas, né? Uhum. Já temos 26 pessoas e as pessoas estão migrando para esse link. Isso, agora vamos esperar um pouquinho, porque a outra estava com 70 e pouco, né? Aqui tem a Amanda Gil perguntando cadê o novo link. Qual é o link que ela está querendo? Acabei de mandar aqui. É o link que ela está, né? Deve ser o formulário Google. Espera um pouquinho, porque deu um probleminha de... Isso. Como é que se diz? Na hora de marcar. Eu vou acertar, porque o meu computador está muito ruim aqui. Aí ela falou que mandou o link no outro chat, o César. César, obrigado. Isso. Realmente é um sinal para a gente voltar presencialmente, né? Porque tem hora também. Nem tudo. Então, a gente não conseguiria que o professor desse aula. Está em Campinas, como é que seria? Tem coisas do remoto que valem a pena. Que não pode se jogar com a criança com a água do banho. Parece que quando a gente era presencial era uma maravilha, né? E não é verdade. É verdade. Já tem 47 pessoas. Não, tá ótimo. Tá melhor. As pessoas já devem estar trocando entre si já. Paulo, querido. Paulo Eduardo Mendonça. Saudades de você. Vamos aguardar um pouquinho, então. Léo, você pode continuar na tela aí, não tem problema nenhum não, para evitar essa instabilidade. Sim, eu apresento o professor, aí depois a gente sai nós dois e deixa só o professor, que talvez a gente mudando muito, essa instabilidade aí pode prejudicar. Aí as pessoas estão falando para mandar o link na outra sala. Bem, eu já mandei. Deve ser o formulário da frequência. A gente vai mandar, eu tenho que consertar. Não estão pedindo o link da reunião? Novo link, né? Mas o César colocou aqui que o César... o Léo colocou e o César também colocou. Já está lá. O da frequência eu vou rever. Quando o professor estiver falando, eu vou rever, porque deu um probleminha aí, negócio de marcar. Posso te ajudar também, Luiz, não tem problema. Tá, eu vou ver aqui direitinho. É porque realmente hoje o meu computador está muito ruim. A gente digita, está demorando muito. Aí, o certo seria reiniciar, mas para não perder tempo, aí a gente faz, quando o professor estiver falando, eu saio aqui da sala e... toda essa conversa está gravando, é isso? Acho que sim. Tá, Léo? Tá ótimo. A Mirella está dizendo que o modo híbrido veio para ficar. Para ficar, né? Bem, a gente está ao vivo, né? Acho que está todo mundo acompanhando a nossa... Já foi 64, acho que a gente pode começar, né? O que você acha? Podemos começar. Pode. Eu já vou tirar meu som. Para a gente aproveitar enquanto tem a estabilidade. Bom, pessoal, bom dia. A gente pede desculpa pela intercorrência, né? A gente a gente tinha feito uma apresentação anteriormente, mas que infelizmente não foi transmitida ao vivo. Então, eu sou a Maria Luísa, sou coordenadora da Coremu FRJ e do Programa de Residência Multiprofissional do HU. É com enorme prazer que hoje teremos a nossa aula inaugural, né? A aula inaugural das residências em área profissional da saúde e multiprofissional da UFRJ. Em nome da Coremu e das coordenações dos programas, nós damos boas-vindas aos novos residentes, né? Esperamos que sejam 2 anos, né, de um trabalho tranquilo, sereno, né? com muita aprendizagem, troca de conhecimento, né? E que os que estão terminando também
consigam concluir com êxito, que saiam daqui com a Minerva, né? sendo assim, um modelo que consiga multiplicar esse conhecimento lá fora. E para proferir essa aula inaugural, nós convidamos o professor Emerson Merri. O professor Emerson Merri, ele é professor titular de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé. Professor da pós-graduação do Instituto de Psicologia da UFRJ, EIPOS. Tem trabalhado com questões centrais às relações intercessoras entre micropolítica, educação permanente, subjetivação e produção de conhecimento. Tem se debruçado nas pesquisas sobre as políticas públicas dirigidas para coletivo de grande vulnerabilidade social na produção de suas existências, como os viventes na rua, apostando que todos são pesquisadores nas investigações, constituindo-se como pesquisadores intercessores. Coordenador dos grupos de pesquisa Micropolítica, Cuidado e Saúde Coletiva e Rede de Observatórios de Políticas Públicas, Educação e Cuidado em Saúde, que se estendem às universidades de Minas Gerais, Federal Fluminense, Unirio, UFES, Universidade Federal da Paraíba, USP, Unicamp, UFMS, UERJ, UEL, entre outras. Então, eu tenho a honra de passar a palavra para o professor Merri, deixar aqui o meu agradecimento a ele pelo aceite ao convite, agradecer também ao Leonardo Velasco, né? Ele é um dos tutores da nossa residência, tutor em psicologia, que hoje está dando esse apoio técnico, agradecer a todos que estão presentes e aos convidados que, porventura, não sejam da residência também, que sejam bem-vindos e que nós aproveitemos essa manhã, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o professor Emerson. Vou acertar a questão da frequência para os residentes. Em breve, a gente coloca o link aqui do formulário Google, tá? Com a ajuda do Leonardo. Muito obrigada, e eu passo a palavra para o professor. Obrigada, professor. Obrigado, Maria Luísa. Bom, vamos retomar, né? A gente iniciou com esse problema, mas que ótimo, né? Leonardo conseguiu reconstruir o processo. Bom, bom dia a todos, a todas e todes. É um prazer estar aqui, né, nesse processo, desse acontecimento, né, que é um acontecimento de um exercício comum de conversa aqui na UFRJ, das residências multiprofissionais. Eu agradeço muito ter recebido esse convite. E eu tinha iniciado minha fala, que eu vou retomar agora, dizendo que há muitos anos atrás, né, lá pelos anos 90, final dos anos 90, então já são mais de 20 e tantos anos, um amigo meu de hoje, né, um grande amigo meu, mas na época ainda estudante de medicina e depois residente, hoje professor universitário, ele me faz uma pergunta, né, e diz assim: você é sempre uma pessoa que faz uma fala otimista, mas por que isso, né? E eu conversando com ele, eu coloquei que não obrigatoriamente, né? Que, na realidade, essa ideia de que eu tenho uma fala otimista, ela passa um pouco em cima de uma pergunta muito central para mim, até utilizando de outros pensadores que me levaram a essa possibilidade, como Michel Foucault aqui, que está aqui do meu lado, que é uma certa pergunta, que é: o que é que fazemos com o que fazem com a gente? Ou seja, de que maneira nós podemos aproveitar desta situação de forças que atuam sobre nós e nós criarmos, na relação com elas, forças nossas para também operar nossas decisões,
nossas perspectivas de ação, de produzir nossa própria existência, e não só sermos existências produzidas. Ou seja, uma ideia, uma reflexão, um modo de viver a vida, no meu caso, que é sempre demarcado por isso, né? De que modo eu vou criando ou possivelmente produzindo liberdade em contextos de autoconstrangimentos e que possam me convocar a novas possibilidades de produzir vida, de produzir a minha vida nas relações com as outras vidas, porque não existe uma vida isolada. A produção da vida é um fenômeno relacional. Se vocês passarem e imaginarem tudo que é fenômeno vital que a gente tem nesse grande berço, nesse grande útero maravilhoso que é a Terra e que, infelizmente, é muito mal cuidada por algo que se chama humano, a gente vai ver que, dentro dessa generosidade que a Terra fornece, todos os processos vitais, eles estão conectados. Então, eu não tenho a mínima dúvida que a produção da minha vida em fluxo sistematicamente, ela é conectado com o clima, com a situação ambiental, com as substâncias que tem no solo, com as substâncias que tem no ar, com todas as outras formas de vida. E não só com as relações vitais com algumas formas de vida, como os que auto se chamam humanos. Então, quando eu recebi essa pergunta, né, se eu era otimista, eu respondi dizendo, olha, eu, na verdade, eu sou muito pessimista na macropolítica, mas eu sou muito otimista na micropolítica. Porque eu faço uma construção de que a produção da macropolítica ela tem um nível de forças que partes delas eu e mesmo às vezes até um coletivo não consegue se contrapor e governar tão tranquilamente. Mas no campo da micropolítica, nessas forças que atingem meu corpo, nessa forma como eu construo a minha existência, essa possibilidade de transformar a ação sobre o meu corpo em opções de vida que eu também posso criar, isso é substancial. E aí eu tenho um otimismo incrível nessa dimensão da micropolítica, que é esse campo da minha vida na relação e no conjunto de relações com as outras vidas em geral, com o mundo desta terra em geral, e aonde eu posso transformar, por exemplo, experiência de sofrimento em potência de produção de vida. Então, isso anda comigo há muitas décadas, não é? Que é essa nítido, não é só percepção, eu ia falar essa nítida percepção disso, mas não é só percepção, essa nítida experiência minha de poder vivenciar com os outros exatamente essa questão. De que nem tudo que as forças nos atingem produzem sofrimento. Muito do que as forças que nos atingem fazem também é acionamento de vida. Mas chega-se até o ponto de que aquelas que produzem sofrimento, ou os mecanismos de sofrer em certas circunstâncias, elas podem e devem ser potencializadas para produzir mais vida nas vidas vividas. Então, essa é a imagem que eu queria construir de partida para a conversa de hoje.
com vocês, todos e todas e todes que estão aqui, que estão em processo formativo, como disse Maria Luísa, ou finalizando um processo formativo, ou começando um processo formativo nesse campo da residência. E aí vocês, todos, todas e todos, são profissionais, são trabalhadores, né? Mas, como todos nós, carregamos eternamente esse dilema, né? Será que nós podemos inventar e criar espaços de liberdade onde existe muito aprisionamento? Será que podemos ser forças ativas e protagonistas no campo relacional onde a nossa existência acontece? Será que, junto com os outros, nós podemos potencializar a produção de mais vida nas vidas vividas? Que eu acho que essa é o grande encantamento da Terra, né? O grande encantamento da Terra, e aqui eu estou pensando nos povos originários brasileiros, né? Estou pensando no Davi Copenaua, estou pensando no Ailton Krenak, estou pensando em vários membros dos povos originários brasileiros, que sejam do povo Yanomami, do Caiová, Guarani, Krenak, que sejam tucanos, em que eles trazem essa ideia, essa forma de viver, de celebrar a vida permanentemente como encantamento. Mas não a vida só de cada um, mas a vida como esse encantamento que a Terra generosamente possibilitou. E aí é a vida sob todas as suas multiplicidades. O rio como algo vivo, a montanha como algo viva, os animais, as plantas como vida. E essa forma de corpos que nós adquirimos e chamamos de humanos como parte desta rede conectada de produção intensiva de vida. Então, essa questão é uma questão fundamental. Os povos originários, eles têm uma sabedoria sobre isso que, para mim, bate todas as sabedorias do que se chama ciência, né? A vida, de fato, é um encantamento, mas ela não é uma oportunidade permanente. Ela é uma oportunidade única. Ela é uma oportunidade única para cada um de nós que está aqui agora. E, portanto, ela deve se constituir na coisa mais nobre que nós temos a preservar e a defender. Porque é só a partir dela que todas as outras questões podem ou não fazer sentido. E isso imediatamente me leva para uma tensão dessa discussão que eu fiz da macropolítica e da micropolítica, que é uma tensão que a gente vive hoje, todos nós, que é vivermos num mundo aonde o capitalocentro, o que é que eu estou chamando de capitalocentro? Eu estou chamando que o mundo que a gente vive nesses últimos 400 anos é um mundo capturado por uma razão de viver da lógica da sociedade capitalista. E eu chamo isso de capitalocentro. Por que eu chamo de capitalocentro? Porque todos estes últimos 400 anos, que é fundado na ideia de que tudo pode virar mercadoria, o próprio corpo vira um corpo mercadoria, a terra vira mercadoria, as pessoas em geral viram mercadoria, e qualquer coisa que se inventa vira mercadoria, traz uma forma de construir a vida onde tudo é comprável e trocável como equivalente, independentemente se a sua utilidade
é uma utilidade que contribui para produzir mais vida na vida vivida ou não. Então, a gente vive nesses últimos 400 anos numa lógica de viver que é uma lógica de viver que nós precisamos ter atenção. O capitalocentro, se ele puder ganhar dinheiro, está aí a guerra da Ucrânia, da Rússia e a OTAN americana, que domina esse processo de guerra. Se ele puder viver da mercadoria bombas, armas que matam vidas, ele vive. E se ele puder viver das mercadorias trigo, feijão, arroz, ele também vive. Porque para ele, bombas, armas, trigo, arroz, feijão não são diferenciados por utilidades. Eles são valorados porque são mercadorias, são meios para eles produzirem mais riqueza na riqueza que eles têm. E a minha imagem é, não, nós temos que produzir mais vida nas vidas vividas, porque esta é a riqueza. E esses 400 anos do capitalocentro, eles são 400 anos absolutamente infernais. Nós atravessamos esses 400 anos com um grau de destruição da vitalidade da Terra incomparável aos bilhões de anos anteriores. Então, diferente de muita gente que fala que o antropoceno, ou seja, a presença do homem, leva a Terra à destruição, para mim, não. Para mim, é o capitaloceno que produz um tipo de homens, mulheres e vidas dos humanos que, sim, destroem as vitalidades dessa rede vital que compõe a Terra, dentro da qual nós estamos. E nunca vivemos um momento tão explícito que nem hoje, nesses últimos 30 anos, de construção de uma regra societária que é conhecida como necropolítica, que é uma regra societária que diz que nem todas as vidas vale a pena viverem. Essa é uma regra da sociedade contemporânea, dessa sociedade atual. Nem todas as vidas valem a pena viverem. Nos últimos 400 anos, aliás, nos últimos 500 anos, quando o Brasil foi ocupado, isso é muito claro. A ocupação do Brasil lá pelos colonizadores europeus, que não foram só os portugueses, foram os portugueses também, mas a gente foi ocupado pelos franceses, a gente foi ocupado pelos holandeses, a gente foi ocupado pelos portugueses, a gente foi ocupado pela Espanha, e depois, hoje, nós somos ocupados pelos americanos, nós somos ocupados por europeus em geral, nós somos ocupados de diferentes maneiras. E nessa história dos 500 anos, o que é que a gente assiste na experiência brasileira? Uma profunda necropolítica, que é uma necropolítica que ela nos atinge de uma maneira muito brutal, porque ela definiu desde o primeiro dia que eles pisam nesse território, ela cria na diferença com o outro uma elaboração da desigualdade. Então, a primeira coisa que os europeus que chegaram aqui fizeram quando encontram povos totalmente diferentes é não reconhecê-los como iguais humanamente. E aí criam nesta diferença do modo de existir uma noção que é um desastre para a história brasileira, que é a produção da diferença em desigualdade. E ao tornar a diferença desigualdade, sobre esse ponto de vista de não reconhecer no outro
uma legitimidade igual a si, acaba gerando uma relação auto-autorizada de domínio sobre o outro, de um corpo que domina o outro corpo e que tem que dominar. E aí aparece imediatamente essa imagem da necropolítica. Algumas vidas valem serem defendidas e outras pouco importa, ou até devem ser exterminadas. Ora, essa montagem do capitalocentro, e eu tomei o Brasil só como um exemplo rápido para didatizar, ela é a montagem do mundo atual. E esse é o centro da nossa batalha. Então, essa macropolítica que constrói esse arranjo, ela vai nos encontrar na micropolítica da nossa existência. E aí nós temos que responder a isso. O que eu faço com o que estão fazendo comigo? Eu, na produção da minha existência, vou virar um corpo necropolitizante sobre as outras vidas? Ou eu vou desmontar a relação de desigualdade com o outro e com a outra como uma relação de poder soberano meu sobre o outro e a outra? No campo da micropolítica, que é esse campo da relação, das relações de encontros entre os diferentes viventes, nos permite pensar e agir sobre isso. Porque eu posso transformar a diferença com o outro e com a outra como algo que me enriquece e me potencializa. Algo que produz mais sentidos de vidas no meu viver. Mas eu posso transformar a diferença do outro e da outra comigo em algo que eu quero exterminar. Esta decisão não é da macropolítica. Esta decisão são dos viventes. Esta decisão é da minha produção existencial. Então, essa é uma questão vital para mim. E por isso que eu respondo que eu sou otimista sobre este ponto de vista. Porque eu posso, como qualquer um pode, na sua dimensão coletiva do viver com os outros e com as outras, fazer exatamente o oposto do que essa tendência do capitalocentro faz, que é ser centralmente um modo de viver necropolítico que só afirma a vida valorada de poucos e poucas sobre a imensa maioria dos viventes. Imaginem se todas as vidas fossem sagradas. Imaginem se as árvores fossem sagradas. Imaginem se os rios fossem sagrados. Se todos fossem considerados no seu encantamento. Derrubar uma árvore seria reconhecível como sacrifício. E, portanto, eu teria que tentar pensar sobre isso na ação. Esta é uma aprendizagem necessária e possível no mundo de hoje, porque nós temos várias ofertas de pensamento e de modos éticos de viver que consagram exatamente isso, uma guerra cotidiana sobre a riqueza substancial. É a produção da vida na sua multiplicidade, ou a riqueza substancial é a produção do capital, do corpo capital e das coisas como mercadoria. A água, por exemplo, é um bem que pertence a esse encantamento do mundo e que toda a vida é altamente dependente dela, que se for transformada plenamente em mercadoria, se nós só tivéssemos garrafinha de água e mais nada para obtê-la, vocês já pensaram o tipo de desastre que se produz mundialmente? Aonde a gente já vive que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água decentemente no mundo. Que tem grupos que fazem guerra por fontes de água.
O capitalocentro formou esse tipo de vida. E nós podemos resistir a esse tipo de vida nos nossos exercícios de força que nós temos em nós para contrapor a estas forças que querem nos capturar. E aí, neste sentido, para mim, todos nós somos profundamente responsáveis por esse tipo de situação. E por que eu começo toda a minha fala e gasto quase meia hora sobre isso? Ora, porque a nossa conversa central aqui, o que temos de muito comum entre nós aqui, é que nós estamos falando num território da vida que não é um território qualquer, que é esse território da saúde. Independente do conceito que nós temos de saúde, para saúde é ausência de doença. Para mim, não é. Não é? Para mim, saúde faz referência ao modo de produção da vida. Eu posso ter alguém que, por exemplo, não tem hipertensão, não tem diabetes, e ter um modo de produção de vida completamente insalubre. Que nem o nosso presidente do país, por exemplo. Não é? Mas, independente da noção do que é saúde, tem algo que é comum em qualquer concepção sobre saúde. Ela fala da vida. Ou seja, o tema comum que está aqui entre nós é que nós todos, saibamos ou não, estamos falando dos modos de viver. Estamos falando da produção dos modos de viver. Então, quando nós, profissionais de saúde, nos posicionamos como alguém que tem um conhecimento sobre a vida do outro, sobre o sofrimento que o outro apresenta, e nós vamos propor ações para o outro, segundo o nosso conhecimento, para que eles enfrentem o sofrimento deles, nós estamos falando da vida. Nós estamos pensando a vida. Nós estamos produzindo conhecimento sobre a vida. Nós estamos nos relacionando vida com vida. E aí é que vem uma grande tensão. Porque nós estamos num campo da nossa existência enquanto profissionais em que adotar a perspectiva necropolítica é ser contra o sentido do próprio campo. Então, eu, como médico, quando eu vejo esses médicos que defenderam cloroquina, que colocam posição contra a vacinação, que são contra medidas de defesa da vida, por exemplo, que surtem efeitos positivos, a minha grande indignação é como é que essas pessoas podem se chamar de médicos ou médicas. Porque é uma incongruência completa. Porque todos nós fazemos referência a essa questão central, a produção do viver. E isso é absolutamente central para nós, para a gente poder pensar o que é mesmo que nós estamos fazendo aqui. E se nós vamos pensar o que é que nós estamos fazendo aqui, como profissionais de saúde, vivendo processo formativo ou vivendo processo como formadores, nós temos que pensar sobre estes componentes que eu já coloquei em cena. O que é que nós, no processo formativo, fazemos com o que fazem com a gente? E qual tem sido o formato capitalocêntrico da nossa formação e que a gente não percebe? Ou a gente percebe e não consegue manejar? Bom, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa que tem muitos anos já passado lá para trás. Na realidade, eu tenho já 48 anos de formado em medicina, exercitando como profissional de saúde. E tenho muitas décadas
de atividade docente, de pesquisa, mas muitas décadas. E a minha experiência na universidade, que são mais de 50 e tantos anos, desde que eu entrei na universidade, não é uma experiência que eu diria que é absolutamente maravilhosa. Em especial no nosso campo da saúde. Eu, quando entrei na universidade, nos anos 60, na área da saúde, nós não tínhamos esse leque enorme de profissões que temos hoje. Eu, quando entrei, para você falar quais são os profissionais de saúde, era muito clássico. Ora, era o médico ou a médica, o enfermeiro ou a enfermeira, o odontólogo ou a odontóloga. Ah, mas e o terapeuta ocupacional? A terapeuta ocupacional, a psicóloga, a nutricionista, a fono, ou a educadora física. Ou seja, eu estou elencando aqui tudo que está no campo hoje de profissionais de saúde. Uma parte do serviço social. Não se tinha isso. Só para vocês terem uma ideia, a psicologia, na época que eu entrei na universidade, não se reconhecia do campo da saúde. Sempre se reconheceu no campo das ciências humanas. Hoje, ela ainda, uma parte se reconhece no campo de ciências humanas, mas tem uma parte que já faz concessão de se reconhecer como profissional de saúde. Esses 50 anos, 50 e tantos anos, tem uma mudança incrível. E no Brasil, essa mudança tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde positivamente. Mas o que é que me inquieta nesse processo dentro da universidade, onde eu fui estudante e fui docente, e venho sendo docente há meio século. Nossa, meio século. Nunca falei essa palavra. Eu fiquei pensando que a experiência que vocês poderão construir na residência multiprofissional é uma experiência que, de fato, poderia ser experimentada desde o primeiro dia que a gente entra na universidade. Mas não é assim no Brasil, com raríssimas exceções que só confirmam a regra. Na realidade, quando a gente entra na universidade, a gente entra para não viver nenhuma imagem positiva ou até negativa da multiprofissionalidade. Ao contrário, cada um de nós entra numa caixinha que nem coelhinho em parque de diversão, em caixinhas muito bem definidas. Essa caixinha aqui é a caixinha de quem faz medicina, essa caixinha aqui de quem faz enfermagem, essa caixinha de quem faz psicologia, essa outra caixinha de quem faz terapia ocupacional, e vamos andando nas caixinhas. Chega-se ao absurdo, e eu falo de cátedra isso, como estudante de medicina e como professor de medicina há muitas décadas. Chega-se ao absurdo de você poder ter alunos que estão para entrar no internato na formação médica, lá para o 5º, 6º ano dele, e nunca ter tido uma experiência concreta de cuidado com nenhum outro profissional que não fosse da área médica. Chega-se ao absurdo de você ter estudantes de medicina que nunca tiveram aula com nenhum outro profissional que não fosse da própria medicina. Isso quer dizer que essa pergunta, o que é que nós, enquanto estudantes, fazemos, com o que essa escola está fazendo com a gente, é uma pergunta válida e fundamental, porque a gente é capaz de chegar na residência multiprofissional tão formatado pela profissão que a gente não consegue reconhecer a possibilidade da multiprofissionalidade.
Na realidade, a gente passa a acreditar que a multiprofissionalidade é um ajuntamento de profissões, que é a experiência mais comum que se tem na experiência mundial. E aqui eu não estou falando só do Brasil. Você chega na Itália, por exemplo, vai para dentro de uma unidade de saúde no território, que tem vários médicos e médicas e algumas enfermeiras ou enfermeiros. Alguns. Totalmente secundários. Você faz uma reunião, e eu estou falando de experiência pessoal, né? Porque eu já fiz isso. Né? Então, estou falando da Itália porque eu já fui lá, já fiz, já participei e sei do que eu estou falando. E aí você tem uma roda de conversa com médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras. Nenhum enfermeiro, nenhuma enfermeira abre a boca. E quando abre num linguajar subalterno. E eles acham que aquilo é um trabalho multiprofissional, que aquilo é um trabalho de equipe. Nós também achamos. A gente também acha. A gente acha que dentro dos hospitais juntou o médico, a enfermagem, o fisioterapeuta em torno de um paciente no leito, cada um fazendo a sua ação, a gente acha que aquilo é um trabalho muito profissional. Quando aquilo não tem nada de multiprofissionalidade. Ela é multiprofissional, porque ela foi feita por vários profissionais. Mas esses vários profissionais não construíram uma experiência comum. Eles não construíram um comum entre eles. Porque olha que coisa interessante. No pensamento hegemônico que forma as nossas profissões na área da saúde, que é a biomedicina que forma praticamente todos os campos profissionais da área da saúde. A biomedicina, ela tem uma concepção sobre o outro, que é uma concepção de um corpo-máquina. E é uma concepção muito engraçada, porque quando eu fiz medicina, nós também tínhamos a concepção que o outro é um corpo-máquina. Mas na minha época, a máquina, esse corpo-máquina, ainda falava. Hoje, nós temos uma concepção de um corpo-máquina que não fala e não pode falar, porque eu tenho a ilusão de que eu tenho um domínio sobre a máquina, corpo do outro, com marcadores que os laboratórios e os exames me dão, que o outro não precisa. Aliás, nem quero que ele fale. Se ele falar, ele vai atrapalhar demais o que é que eu vou dizer para ele, o que ele tem que fazer. Isso é uma concepção muito semelhante do médico, da enfermagem, da fisioterapia, e eu vou dizer, da própria psicologia, que se coloca como aquele do campo da clínica da escuta. Que, dependendo da corrente que segue, só quer escutar aquilo que a corrente permite ser interpretado. Se sair fora daquilo que a corrente de pensamento permite ser interpretado, o psicólogo não quer saber. Isso aí é de outra frente de psicologia. Então, é muito interessante a gente fazer de novo toda essa pergunta que eu fiz. O que é que a gente faz com o que estão fazendo com a gente, desde a formação profissional? E quando a gente chega agora no campo de uma possível experiência multiprofissional, o que é que nós vamos fazer? Tem muitos que estão chegando agora que acham que a única questão que define sua identidade é o seu núcleo profissional. O médico é convicto disso. O médico e a médica, quem está no campo do exercício da medicina, tem convicção disso. A única coisa que nos interessa como profissional de saúde é o nosso núcleo profissional. É a clínica da medicina. É o pensamento da medicina. E aí, e os outros profissionais? Ah, não. Os outros profissionais são os outros profissionais. E mais, o nosso núcleo é predominante.
Ou seja, os outros são secundarizados em relação a nós. De uma certa maneira, todas as profissões pensam isso. Todas pensam isso. Todas ficam presas ao seu núcleo profissional. Há 30 anos atrás, exatamente naquele mesmo momento de grande elaboração para mim, o que é que eu faço com o que fazem comigo, essa questão me atingia profundamente como docente e como profissional de saúde. Tanto atuando como profissional de saúde, tanto quanto vivendo como docente. E eu me fazia essa pergunta. Juntar vários núcleos profissionais, qual é o efeito na experiência de cuidado? E eu escrevi um texto dizendo que era o fatiamento dos cidadãos usuários. Que o ajuntamento de núcleos profissionais na produção de um projeto terapêutico era a construção de um projeto terapêutico por fatiamento. Tipo o assassino inglês que cortava o corpo das suas mulheres que ele matava. E isso criava em mim muita pergunta, muita dúvida, muita interrogação. E na experiência cotidiana do serviço, naquilo que aparentemente era uma equipe de saúde, o tempo inteiro ficava atravessado as hierarquias de poder, as relações de poder, do médico com a enfermagem, da enfermagem com as técnicas das enfermeiras universitárias com as técnicas de enfermagem, as técnicas, na minha época, com as visitadoras sanitárias, hoje com os agentes comunitários, uma relação de hierarquias. E uma relação de transferências. Eu aqui, médico, estou atendendo um paciente que fala demais. Eu não gosto de paciente que fala demais. Paciente que fala demais, para mim, tem que ir conversar com o psicólogo. Porque é psicólogo ou psicóloga que tem lá a clínica da escuta. Então, o que eu faço? Eu fatio. Eu pego o meu núcleo profissional, vou até um ponto, depois eu digo que o paciente não encaixa mais nele. Aí eu pego e mando ele para um outro núcleo profissional. E eu vou formando ali um projeto terapêutico completamente fatiados, uma somatória de pedaços, que não produz o cuidado integral de jeito nenhum. Porque quem puxa o cuidado integral é a produção da existência do outro, não são os nossos saberes. Não é o saber que integraliza o cuidado, é a experiência de produzir uma existência aonde é possível ter mais vida na vida vivida. Isso é integralidade. E a gente faz uma confusão. A gente acha que botar um monte de profissões na formação de uma equipe, já ponho entre aspas essa equipe, seria formar um cuidado integral. Não é cuidado integral, de jeito nenhum. A integralidade é uma qualidade que se produz no modo de viver. Então, não é a somatória de saberes de núcleos que permitem isso. E aí, então, eu fazia uma pergunta-chave para mim nesse período. Eu perguntava para mim, se os núcleos não são os comuns entre nós, o que é o comum? O que é a produção do comum entre os trabalhadores de saúde? E isso, para mim, me inquietou muito tempo, e por muito tempo eu trabalhei em cima dessa ideia, produzi muito material sobre isso, escrevi muito texto sobre isso, escrevi texto sobre tecnologias de cuidado, onde eu falo das tecnologias duras, leveduras e relacionais, leves. Escrevi muito texto sobre integralidade, escrevi muito texto sobre tudo isso que eu estou colocando. Mas essa pergunta era a chave para mim. O que é que eu, na minha prática de medicina, tenho de comum
com uma TO, com uma psicóloga, com uma fisioterapeuta, com uma enfermagem, com alguém da enfermagem. E aí, além de compreender que todos nós só tínhamos sentido de estar ali como trabalhador porque fazíamos referência à produção de vidas, independente do lugar que ocupávamos, a grande questão era o que é que cada um de nós, na nossa ação como profissional de saúde, fazemos que não é do domínio de nenhuma profissão. Essa foi a grande questão que eu coloquei a partir daquela grande dúvida. Afinal de contas, o que é comum entre nós? E a minha busca partiu de uma grande hipótese. O que é que todos nós, trabalhadores de saúde, podemos fazer que não é do domínio de nenhum núcleo profissional? E eu trabalhei muitos anos em cima dessas questões. Eu lembro vocês que já no começo dos anos 90, eu escrevo um texto sobre a dimensão cuidadora das tecnologias de cuidado. Eu, nos anos 90, escrevi muito texto sobre tecnologias de cuidado, sobre micropolítica do trabalho vivo em ato. Eu não vou ter tempo de ficar desenvolvendo todas essas teorias aqui. Eu tenho livros, tenho artigos, tenho texto, tem um monte de coisa produzido já sobre isso, em mais de 30 anos de escrevenção. Eu ia falar escrevivência. É uma escrevivência. Mas, de uma certa maneira, essa questão me atraiu muito. E eu, nos anos 90, começo como trabalhador em rede de cuidado e como pesquisador e docente, começo a trabalhar em cima disso. Que era mais ou menos uma ideia muito maluca naquela época, hoje para mim é muito comum, que é assim: será que eu consigo olhar no cotidiano do serviço e ver coisas que eu não consigo ver? Será que tem coisas invisíveis acontecendo no cotidiano do serviço que meu olho muito armado, com óculos já muito definido, não vê? E eu fiz muito exercício de roubar o meu campo de visão e tentar ver se eu via outras coisas. E aí apareceu para mim um elemento fundamental nessa conversa, que é a questão da experiência do acolhimento. Eu acho que, eu não sei se eu sou o primeiro, mas eu sou um dos primeiros a fazer uma pesquisa sobre acolhimento e escrever artigos sobre acolhimento na experiência do SUS no comecinho dos anos 90, que vão ser publicados depois em revistas, em livros. E a minha questão era: o que é a experiência do acolhimento? E será que o acolhimento é de algum núcleo profissional? Assim como eu começava a me perguntar: o que é a experiência da escuta? Será que existe um profissional para escutar? Ou a experiência da escuta é o comum entre qualquer trabalhador de saúde? E eu comecei a pensar sobre isso. E foi construindo essa ideia de dimensão cuidadora. A noção da dimensão cuidadora passava exatamente sobre isso. Era aquela dimensão da experiência de cuidado que todos nós, trabalhadores de saúde, temos e que é comum a todos nós e não é do domínio de nenhum de nós. Ou seja, nenhum profissional pode chegar no interior de uma equipe multiprofissional e falar assim: só eu faço acolhimento aqui. A experiência do acolhimento é dar ou do, ou dizer assim: só eu escuto aqui, ninguém mais escuta. Quando quiser escutar alguém, me chama, porque eu é que sei escutar. Então, essa questão ela foi muito instigante para mim,
Porque aí eu mudei meu conceito do que é equipe e do que é multiprofissional. Porque, para mim, equipe passou a ser aquele ajuntamento de profissões que construíam entre si espaços de comum, de práticas que todos faziam e que ninguém dominava. Então, eu comecei a trabalhar com uma outra perspectiva de formação de equipe, uma outra perspectiva de formação multiprofissional. Multiprofissional, para mim, passou a ser um desafio de experimentações, de rodas de conversa entre vários profissionais que vivenciavam o cotidiano da prática de cuidado num lugar e que dialogavam a partir do comum que todos faziam para depois chegar no seu núcleo. Então, eu comecei a montar experiências com trabalhadores em redes municipais do Sistema Único de Saúde, nos anos 90, sobre acolhimento. Então, vamos aqui fazer oficina de trabalho sobre as nossas práticas de acolhimento. E nós, trabalhadores, se juntávamos, fazíamos oficinas sobre o que se estava fazendo, íamos discutir a experiência de acolhimento de cada um. E íamos problematizando o acolhimento que cada um de nós fazia. E, com isso, nós íamos construindo uma roda de conversa sobre o comum, para poder depois conversar sobre os núcleos, e não o contrário. Isso mudava substancialmente a própria concepção de projeto terapêutico. Porque, em vez de fatiar o usuário, nós passamos a compreender que o comum entre todos nós é a produção da vida do outro e da outra, que nós chamamos de usuário, usuária, cidadão, cidadã. Ele é o comum. E que, portanto, a experiência de acolhimento ou a experiência de escuta é sobre alguém que tem legitimamente uma vida vivida. E que é essa vida vivida que tem que entrar dentro do nosso cotidiano. A gente tem uma grande amiga, Laura Feuerbecker, que fala sistematicamente a seguinte noção. O que a gente faz no nosso serviço de saúde, quando o usuário, cidadão, chega na porta, a gente fala, deixa a sua vida aí fora e vem aqui só com seu corpinho e seu sofrimento. Então, a partir deste momento, e eu vou colocando para vocês nesse sentido de poder pensar sobre o que é essa experiência que vocês, que estão começando no campo da multiprofissionalidade, né, na residência, é o desafio de se abrir para uma experimentação dessa ordem. É a gente conseguir quebrar aquele casulo pequeno que nos ocupa como profissional e deixar a lagarta errática do casulo sair andando, fazendo conexões novas de encontro no comum, de poder, como médico ou médica, discutir com enfermeiro, enfermeira, com psicólogo, psicóloga, e assim por diante, sobre a experiência do acolhimento que cada um de nós pratica. Porque atender mal, por exemplo, como muitos da medicina fazem, é fazer uma experiência de acolhimento, sim. Acolhimento que atende mal. O que eu estou querendo dizer é que todo mundo faz acolhimento, independentemente se o acolhimento é produtivo ou do sentido de produzir mais vida, ou de produzir mais relações, ou se o acolhimento é necropolítico. Mas ele existe, todo profissional faz. E o usuário e a usuária, que não são trouxa, não são burros, não são bobos, sabem disso. Vocês percebem que no jogo da simpatia e empatia, usuárias e usuários sabem muito bem onde andam. E sabem governar, eles sabem fazer
a ação deles com o que nós fazemos com eles. E a gente reclama do usuário que faz isso. Ou seja, o usuário, sem pensar muito, que nem eu pensava lá nos anos 90, ele responde a minha pergunta, o que eu faço com o que fazem comigo. Então, você vê ele andando pelo sistema de saúde, inventando modos de poder ir desbloqueando ou resolvendo insatisfações que o sistema produz nele. Nós, profissionais de saúde, eu vou encerrar com isso, também somos assim. E aí eu vou destacar que a questão da multiprofissionalidade, além de nos convidar a experimentações sobre o que é comum entre nós, para depois falarmos dos nossos núcleos, e essa potência de trazer a vida do outro para o centro, que nos puxa, e não o nosso conhecimento que puxa ele, existe uma outra questão que é fundamental. Todos nós, trabalhadores, independente da profissão, quando estamos vivenciando uma situação de muita dificuldade no cotidiano do serviço, a gente sempre inventa um mecanismo em ato, se nos interessa, em enfrentar a dificuldade. Isso quer dizer que no mundo do trabalho, aonde nós, trabalhadores, nos encontramos, no mundo do trabalho, existe uma potência micropolítica inscrita nele, que é o nosso trabalho vivo em ato, que ninguém domina, ninguém nos governa. Eu, por exemplo, posso atender bem ou mal um certo usuário, cidadão, que está comigo no consultório, por decisão minha. Não tem nenhuma disciplina na organização que me governa no ato. Então, esse trabalho vivo em ato é uma potência que eu tenho. E que eu vou gastar a mesma energia se eu usar ele legal para a vida do outro, ou se eu usar ele destruindo a vida do outro. Eu gasto trabalho do mesmo jeito. Então, o campo da multiprofissionalidade também é um campo interessante sob esse ponto de vista, como um exercício permanente da potência que nós temos no nosso trabalho vivo em ato. E é fundamental que a gente transforme essa experiência numa experiência coletiva, e não numa experiência isolada, privada. Então, a coisa mais incrível é quando você rompe a parede do consultório, quando você rompe a parede da sala, quando você faz o seu trabalho vivo em ato andar em fluxo, encontrando o trabalho vivo em ato do outro, inventando tecnologias de cuidar sobre algo que é fundamental no cuidado, que é o fato de que, na experiência do cuidado, nós sempre estamos muito diante do não saber. Por mais que a gente ache que a gente é muito sabido, perante uma vida que chega para nós que nós não sabemos nada dela, nós estamos perante o não saber. E como essas vidas, de fato, não são corpos máquinas, os marcadores, os milhões de marcadores que a gente produz sobre elas, não conseguem dar conta do que é esta vida na sua potência qualitativa. Porque essa vida só se expressa na sua potência qualitativa não pelos marcadores do corpo-máquina, mas pela potência das relações que ela estabelece existencialmente. Então, vocês não tenham dúvida, a experiência de poder multiprofissionalmente viver isso é uma experiência de explorar a potência de conexão que as existências têm em si. Por isso que é possível transformar corpos em sofrimento em potência de produções de mais vida na vida vivida. Afinal de contas, a gente faz isso quase a vida inteira. Quantas vezes cada um e cada uma que está aqui não produziu potência
a partir do sofrimento. De novo, o que é que fez com que fizeram com ela? A pessoa inventou mecanismos potentes de produção de saída do sofrimento. Bom, eu acho que já tem muita coisa suficiente aqui. William, você fez uma pergunta substancial. William Toledo, 1123. O exercício profissional antirracista e anticapitalista é um projeto possível na atual conjuntura necropolítica, macropolítica? Eu acabei de dizer que é, William. Acabei de dizer que é. Acabei de dizer, e desde o começo eu estou dizendo, espero que você tenha pelo menos pensado sobre isso, de que nós podemos, no cotidiano do trabalho perante o outro, decidir se a diferença com o outro vai ser uma relação de desigualdade ou vai ser uma relação de equivalência, uma relação de simetria, um encontro de dois corpos válidos. Então, William, com o meu trabalho vivo em ato, que ninguém controla, eu posso, no cotidiano, ser antirracista, anticapitalista, na relação micropolítica com o outro. Assim como eu posso ser anti-guerra em pleno cenário da guerra. Eu escrevi um texto em 2004 sobre os mapas da cidade para o movimento antimanicomial de Minas Gerais, e eu estava sob o impacto da guerra em Bagdá, no Iraque. E eu trouxe para a descrição do meu texto o relato da vida de um jovem em pleno bombardeio de Bagdá, como é que ele fabricou o cotidiano anti-guerra dele. Então, eu acho que, William, é fundamental você exercitar essa potência em você. A potência do encontro com o outro, na qual este encontro transforma diferença em riqueza. Na experiência do cuidado. E isso vale num encontro com o outro usuário cidadão, como vale no encontro de você, assistente social, com outro profissional do seu lado de outra categoria. Tanto você é uma profissão válida quanto o outro é. E o ponto de encontro entre vocês é o comum produzido entre vocês, e não a rigidez do núcleo profissional de vocês. Eu acho que esse é um exercício fundamental. Bom, eu acho que tem muitas perguntas aqui, eu já respondi várias, mas vale a pena a gente poder escolher algumas. Leonardo, pode colocar assim na tela as perguntas para ver se a gente vai conversando com elas. Então, eu vou vendo as perguntas e tento fazer uma conversa mais comum depois. Paula. Oi, Paulinha. Como podemos produzir espaços de liberdade e criação em equipes, em serviços que estão aprisionados, capturados pelo procedimento, pelas tecnologias duras, por toda a sorte de sofrimentos? Pode pôr mais perguntas, que aí eu já faço uma conversa mais ampliada. Que eu acho que essa questão que a Paula coloca, conversa com o próprio William, conversa com vários outros. Como podemos pensar... Oi, Leili. Como podemos pensar essa formação no cotidiano de serviços precarizados e com cenário de desmonte atual? Como descolonizar o sentido do cuidado, recriando modos de produção e sustentação da vida? Olha, eu vou conversar com a Paula e com a Leiliana. Eu vou começar pela Leiliana. Leiliana, eu comecei minha experiência profissional em serviços de saúde pública do estado de São Paulo como médico. O primeiro serviço que eu trabalhei no bairro de Pirituba, da Zona Oeste de São Paulo,
Desculpe, esse foi o segundo. O primeiro foi em São Miguel, na Zona Leste. Mas eu vou remeter a esse de Pirituba. O centro de saúde inteirinho era uma garagem. Dá para você entender o que eu estou dizendo? O governo do estado ia montar o centro de saúde num bairro. Um bairro totalmente favelado. Eu trabalhei muitos anos em várias favelas. Totalmente favelado. Isso quer dizer que quando você procurava uma casa para construir um centro de saúde, não existia. E a melhor oferta que tinha nesse bairro de alvenaria foi uma garagem. E esse centro de saúde foi montado numa garagem. Dá para entender o que significa precarização? Não. Você imagina a construção de espaços de conversa, consultas, espaços de vacinação, dentro de uma garagem. O que é que nós fazíamos? Porque todos nós, trabalhadores ali daquela garagem, vivíamos essa experiência, né? Porque você está falando de cenário de desmonte. Eu estou contando um cenário que era nem do monte. Não era nem do monte. Ele já nasceu desmontado. Nós fazíamos coisas que era assim. Nós inventávamos espaços dentro do serviço para trocarmos ideias entre os trabalhadores. A gente se autorizava a fazer isso. Então, a gente criava, olha, nós vamos criar 1 hora todo dia, no meio do horário que melhor a gente desejar, que seja a primeira hora da manhã, a última hora da tarde, ou uma fatia da manhã com o almoço, ou um final de almoço com o começo da tarde, e nós vamos ficar 1 hora conversando entre nós. O que é que está nos angustiando? O que é que a gente acha que pode fazer? Como é que um pode cooperar com o outro? Então, nós começamos a trabalhar com essas ideias. E você imagina que nós inventamos naquele bairro, que eu não poderia jamais chamar de consultório na rua, mas nós inventamos a experiência de consultório na rua, né? Nós inventamos experiências de desorganizar a ideia de que o único lugar de cuidar era dentro daquela garagem. Nós fabricamos por conta nossa e não por ordem de gestor nenhum o trabalho coletivo entre nós, com esse trabalho conjunto. O que é que nós tínhamos na mão? Olha, quem vivia o cotidiano eram nós. O tal do secretário da saúde não ia na garagem. Aliás, ele não ia mesmo, né? Os seus administradores mal iam na garagem. E quando iam, nós sabíamos que iam. Isso quer dizer que quem podia governar o dia a dia do serviço éramos nós. Então, a gente inventava modos de fabricar o cotidiano. Baseado no quê? Baseado naquilo que eu coloquei, no nosso trabalho vivo em ato, no domínio que a gente tinha do que eu chamo de tecnologias relacionais, tecnologias leves e coisas desse tipo. E nós fazíamos um embrião do que depois, né, nós vamos chamar de educação permanente no mundo do trabalho. O que era essa ideia da educação permanente? Que a gente não chamava de educação permanente. Era a ideia de transformar a nossa experiência cotidiana do trabalho, que mexia muito com a gente, em objeto da própria aprendizagem nossa. Ou seja, nós entrávamos em discussão do nosso processo formativo a partir desse material que vivíamos no cotidiano, entre nós, sem ninguém de fora, nessa hora que a gente inventava o nosso encontro.
Ora, essa experiência, se você ficar atenta em qualquer serviço de saúde, inclusive um hospital manicomial, estão devolvendo para você um pouco essa ideia. Se você mapear o que cada trabalhador, o que cada interno de um hospital psiquiátrico inventa no seu cotidiano, então raciocina ao contrário. Não raciocina com a repetição. Raciocina com a não repetição. Então vamos tirar a repetição. A repetição é aquilo, você todo dia chega no hospital, no mesmo horário, e vai lá fazer todo o protocolo que você tem que fazer. Aí os internos todo dia estão lá, acordam no certo horário, vão lá para o refeitório, voltam, ficam prisioneiros em tal lugar. Isso é a repetição. Isso é a organização se repetindo todo dia. Agora, muda o seu olho. Muda o seu olho e bota um óculos que só olha o que é fuga da repetição. E fica olhando os trabalhadores e fica olhando os internos fugindo da repetição. Aquilo que eles inventam no cantinho. Aquilo que eles inventam junto, fora da rotina. Aquilo que eles fazem no pouco tempo do pátio. Pega o trabalhador e a trabalhadora desse lugar e vê quantos espaços não repetidos os trabalhadores e a trabalhadora inventam no cotidiano para resolver problemas. Por exemplo, transformar o cafezinho em sala de conversa sobre problema de paciente. Por exemplo, transformar o fumódromo em lugar de conversa sobre gestão do cuidado de alguém. Eu já tive o trabalho de mapear isso dentro de hospitais, que eu chamo mapa dos espaços informais, inventado pelos trabalhadores para governarem o cotidiano do hospital. A gente sempre imaginou o hospital como tendo a rádio corredor, né? Todos nós sabemos que o hospital tem rádio corredor. Só que eu fui mais, eu queria saber mais. Cheguei a mapear dentro de um hospital grande, mais de 50 espaços inventados durante um mês, durante uma semana, pelos trabalhadores do hospital, para governarem suas práticas de cuidado fora das repetições e das regras da organização. Se você fizer essa experiência em cima da experiência da educação permanente, em que você transforma isso em matéria-prima para o coletivo de trabalhadores pensarem sobre como é que no cotidiano está se construindo de fato as relações entre os profissionais e o cuidado das pessoas, você vai ver que você não pode dizer que dentro de um hospital existe um hospital. Você vai ter que reconhecer que dentro de qualquer serviço precarizado, capturado, dominado pelas tecnologias duras, existem muitos outros serviços além desse acontecendo no mesmo tempo, por ação das tecnologias relacionais, por ação do trabalho vivo em ato, pela potência que a gente tem de enfrentar dificuldades inventando outros modos de trabalhar. Isso é material de educação permanente. Isso é uma experiência enriquecedora no exercício da multiprofissionalidade. Isso é fundamental, não é? Afinal de contas, onde mesmo a gente aprende a cuidar? Foi lá na sala de aula, com aquele monte de professor chato, falando um monte de coisa? Ou é na hora que você entra no espaço vital do encontro com os outros, e aí o conhecimento só faz sentido se ele tiver exercício válido na vida do outro, senão ele não serve para nada. E aí a experiência ela é montada sempre numa dimensão coletiva, sempre como um trabalho coletivo. Então,
Se você muda o modo de olhar, tá lá, eu falei para vocês, lá nos anos 90, eu fazendo um exercício de mudar meu olho. Muda o olho no cotidiano. Começa a ver no cotidiano a quantidade de espaços informais que a gente inventa. E a gente inventa para produzir novos conhecimentos e produzir novas experiências de cuidado. Então, isso, para mim, é um elemento importante que dialoga aí com essa questão que eu tenho colocado. Dialoga, sim, com o William ou com todos que, como o William, colocam essa dificuldade. Poxa, mas a macropolítica ela não é tão forte que ela impede que a gente se mexa. Não impede. Não impede. Nós sabemos no hospital que quando alguém que a equipe dá um valor para a vida dela entra em situação de problema, a equipe inteira viola as regras do hospital para salvar essa vida. Nós sabemos disso. Todo mundo que atua em hospital tem essa experiência. A gente joga macropolítica para fora e a gente vai lá micropoliticamente resolvendo, porque a gente tem implicação com a vida do outro. César, acredito que várias coisas profundamente expostas aqui vão de encontro à nossa conversa de segunda, certo? A residência é uma vivência muito além da técnica. Ah, não tenha dúvida. Aliás, César, comungando com você, o campo da saúde é uma experiência muito além da técnica. O campo da saúde é uma potência de experimentações existenciais. Aonde o grande lema da guerra é ou mais vida nas vidas vividas, ou só algumas vidas é que tem valor. Essa é a grande questão para mim que está na pauta. Gente, espero que... Nossa, falei muito. Espero que tenha sido importante, pelo menos para vocês, essas reflexões. Obrigado, Marina. Eu estou lendo a Marina aqui, fechando a minha experiência de residência assistindo, paradoxalmente, essa aula inaugural. É verdade, Marina. A formação continua. Falas precisas. Obrigado, professor. Obrigado a você também por essas palavras, Marina. Maria Luísa, é isso, querida. Espero que tenha. Um minutinho. Está ouvindo? Tá? Meu microfone abriu? Abriu. Ai, professor, a sua aula foi magnífica. O senhor não sabe como que o senhor traz paz para a gente, porque a maioria das pessoas que estão aqui, que estão envolvidas com o programa de residência, nós já estamos envolvidas com eles há mais de 10 anos. Nós somos as mesmas pessoas que participaram da implantação. Então, a Cosme até colocou que é um trabalho muito árduo. Mas, assim, professor, eu comungo de todas as falas que o senhor teve. Sabe? É uma coisa que me dá muito prazer. Eu sempre digo para os residentes que depois que eu consegui ter essa experiência da residência multiprofissional, eu mudei como pessoa e como profissional. O César, que o senhor falou ali, que respondeu a ele é o professor da gente lá da HU, da residência do HU. Eu sei. É assim, a gente deixa de ser, por exemplo, eu sou enfermeira. Eu já não sou mais enfermeira, eu sou um pouquinho de cada. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu posso orientar um paciente de alguma coisa, não só paciente, é colega de trabalho, não é só paciente. Eu fico muito feliz. Pena que, às vezes, a gente não consegue que os residentes percebam isso, né? Porque a ânsia deles também, às vezes, é muito grande, ultrapassa. Mas, assim, eu acho que com a fala do senhor, o que a gente tem que eu tiro para mim hoje é o seguinte, é a gente começar. Não esperar ter tudo ideal, é a gente começar como começou lá na garagem. Se não pode começar 1 hora, que a gente se reúna 15 minutos,
Isso vai aumentando, é igual o exercício físico, a caminhada, né? Se a gente não pode caminhar meia hora, que caminhe 15 minutos, não é assim que o educador físico nos orienta? Eu acho que é a mesma forma. E uma outra coisa é a gente não achar as coisas naturais. Eu acho que enquanto a gente achar que tudo é natural, que o maltrato é natural, que você não ter tempo para cuidar do outro é natural, a gente não consegue evoluir. Sabe? Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro para poder fazer o cuidado, porque a técnica a gente aprende, com o tempo a gente vai aprendendo, né? E todo mundo tem o que pode dar. Agora, assim, eu sou fã número 1 dessa visão multiprofissional. Eu sou assim, suspeita para falar. Quem me conhece sabe. E, assim, eu quero agradecer imensamente a sua participação. O senhor podia ser um professor da gente lá permanente. A gente podia ter o senhor lá numa caixinha para a gente lá, para a gente consultar. Os alunos falam que os professores podiam ficar naqueles vidrinhos, o senhor podia ser um que com certeza estaria lá no HU com a gente. Obrigado, Maria Luísa. Obrigado vocês. Agradeço muito. É uma pena a gente não poder colocar os outros coordenadores aqui, porque a gente está numa versão gratuita, mais limitada, né? Mais limitada, você sabe que é para a gente ficar ruim. Mas, assim, eu acho que já valeu demais essa apresentação. Eu só quero agradecer e fechar falando para a Gabriela França, que escreveu aqui às 11h50. Gabriela, recursos a gente inventa. Isso aí. Tá bom? Pensa assim, recursos não estão dados, a gente inventa. E as oportunidades também, a gente pega elas para a gente poder fazer o melhor que a gente puder. É isso. Obrigado para vocês, um grande beijo, muito obrigado pelas palavras carinhosas. Obrigado, Maria Luísa. Sempre que possível, conte comigo. Sempre que sim, possível. com certeza, pode deixar. Foi um grande Paula está prazer. dizendo aí que é isso. A Paula também, que é nossa companheira também. A Cosme está falando. Na caixinha para nós seria ótimo, tá vendo? Olha, teria que ter várias caixinhas para a gente poder ter o som em vários lugares. Obrigado, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigada. Valeu. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau.